Bom dia, minhas amorinhas, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Hoje, gente, vamos começar um vídeo diferente, como vocês estão vendo aqui, ó, uma mesa farta, tá? Hoje é domingo de Páscoa e o meu cunhado está aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a comemoração da Páscoa, tá? O nome dele é Marcelo, apresento para vocês, tá? E ele vai falar para vocês qual que é o significado da Páscoa. Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de trazer para vocês algumas curiosidades sobre a Páscoa, algumas comemorações, né, de algumas religiões. Gostaria de começar falando sobre a Páscoa judaica, que é uma das primeiras Páscoas comemoradas, né, que fala ali na Bíblia também sobre ela. Os judeus eles comemoram a mesma semana que os católicos também, praticamente, né? Eles vão pela lua, então talvez o horário às vezes sai diferente, mas eles nessa semana estão comemorando e é interessante que nessa semana eles não comem chocolate, né? Diferente dos cristãos, né? Diferente da gente, né? Então eles não comem chocolate nessa época e eles não tem vários alimentos, né, que eles não comem, né? Mas a comemoração deles é a respeito do povo de Israel. Quando o povo de Israel eles estavam escravos ali no Egito, né? E eles sofriam muito ali, né, pela escravidão. E eles começaram a orar pedindo a Deus que os libertasse dali. E aí Deus ergueu Moisés, né? Moisés ele foi erguido por Deus para libertar esse povo ali da escravidão. Uhum. Então, ele foi lá conversar com o faraó, que era o rei da época, falando sobre que Deus pediu para libertar o povo dele ali. Mas faraó ele não quis assim fazer, então Deus falou para Moisés avisar faraó que ele ia enviar as pragas, as 10 pragas do Egito, que a gente já conhece tanto, né? E assim fez, né? Faraó não quis liberar, então Deus foi mandando cada uma das pragas, né? A primeira, a segunda, até a nona praga, e faraó não queria liberar o povo de jeito nenhum. Então a última praga foi a mais terrível de todas ali, que Faraó ele não resistiu, né? Que era a morte dos primogênitos. Na Bíblia fala que todos os primogênitos da família de Faraó, os servos e até os animais, o anjo da morte passaria ali e mataria todos, né? Então, tem um exemplo, gente, que é a novela Os Dez Mandamentos e também tem um filme. Para quem não conhece, é legal você estar assistindo o filme para ver um pouquinho da história. É legal também. Eu assisti, eu gostei. Então, no filme conta bem essa história também, né? Uhum. Mais detalhado. E a nona praga, então, assim aconteceu. Mas aí Deus teria que poupar o seu povo desse sofrimento na morte dos primogênitos. Então ele falou ali para Moisés passar para o povo como seria. Falou que eles teriam que matar um cordeiro que não tivesse problemas, não tivesse nenhuma deficiência, um cordeiro perfeito. E ali o seu sangue, eles teriam que passar ali nos umbrais das portas. E ali o anjo da morte passaria. Onde ele via o sangue do cordeiro na porta, ele não entraria. Onde não tivesse sangue, ele entraria e mataria todos os primogênitos. E assim aconteceu, né? Inclusive o filho de Faraó que morreu, que ele iria herdar o trono ali, né? Sim. Depois de Faraó. Depois desse sofrimento, só assim Faraó ele liberou o povo, né? Permitiu que Moisés levasse o povo de Israel para fora do Egito. Mas mesmo assim, quando eles saíram, né, libertos ali, ainda Faraó mandou mesmo assim o seu exército ir atrás para matar o povo. Aí é onde entra aquela parte que Moisés abre o mar vermelho, o povo passa. Quando o exército de Faraó está ali, eles fecham o mar e todos morrem, né? Então, essa é a comemoração dos judeus da Páscoa deles, né? Que eles comemoram a libertação, né? Eles são libertos, eles uma nova vida, eles têm vida ali porque foram livres da morte e foram libertos da escravidão. E agora eu queria falar sobre a Páscoa dos cristãos, né? Que também, né, tem a ver com a Páscoa dos judeus, porque também é bíblica também, né? Os cristãos eles comemoram o Cristo, né? A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, né? E eu queria
falar um pouco sobre o porquê disso, né? Porque todo mundo fala, né? A Páscoa, Jesus, né, morreu, Jesus ressuscitou, mas por que ele precisava, né, morrer, ressuscitar, para a Por gente quê? ter, né, vida, né? Então começa lá, né, na onde na Bíblia fala que Satanás ele fez uma rebelião no céu. Ele não queria mais ali ser submisso a Deus, adorar a Deus, obedecer a Deus. Ele queria ser um Deus também, ter o seu próprio reino. Uhum. E ali ele conseguiu convencer um terço dos anjos do céu e Deus deu para ele a terra como um lugar para ele ter o seu reino ali, né? E fala ali de Adão e Eva, né? Que Adão e Eva eles foram criados aqui na terra, né? No pó da terra. E aí pelo pecado de Adão e Eva, fala que todo ser humano ele já nascia herdando esse pecado, né? Então todos já nasceram pecadores, né? Então não poderiam ter uma vida eterna, né? Poderiam ser abençoados por Deus, porque a Bíblia fala que Satanás ele dia e noite cobrava Deus pelos pecados dos homens, né? Ah, pecou, errou, falhou de novo. Toda vez, né, que alguém É. fazia alguma coisa, ele ficava ali em todo tempo acusando, né? Então Deus, para poder fazer com que o povo pudesse ter vida eterna, voltar para o reino celestial, né? E ele poder cuidar de nós aqui, ter o direito de cuidar, ter o direito de abençoar. Então ele fez um acordo ali, né? Porque Deus ele é Deus de justiça, né? Então Sim. que fosse justo, né? Ele falou por um pecado, por um homem, né? O pecado veio até o mundo, né? Que é Adão. Então por um homem o pecado poderia ser tirado do mundo também. E Satanás falou, não, é justo, né? Então que assim seja. Mas este um homem que você vai colocar lá para tirar o pecado do mundo, ele tem que viver uma vida inteira sem pecado. E assim como ele fazia com todos os seres humanos, ele ia fazer com este homem também, tentar de todo jeito, né, fazer com que ele pecasse, né, errasse, né. E assim foi, né, Deus mandou o seu filho Jesus, né, e é engraçado e interessante, né, que na Bíblia fala que os anjos, eles são criaturas, porque Deus criou eles, né. Adão e Eva e os homens, eles também eram criaturas, porque Deus criou ali do pó, né. Mas aí, para ser maior do que todas as criaturas, Deus fez o seu filho, né? Porque aí é um filho que seria gerado, né? Então ele colocou a semente do próprio Deus ali dentro da mulher, né? Que fala ali de Maria, que a Bíblia fala que ela foi uma grande mulher, uma mulher, né? Muito especial e abençoada, escolhida a Deus por Deus ali, né? Para levar Jesus no seu ventre, né? Então assim Deus fez, gerou ali o seu filho e ele viveu ali a sua vida toda e o inimigo tentando, né? Satanás tentando fazer com que ele errasse, com que ele pecasse para poder anular o plano de Deus para que ele continuasse tendo poder sobre tudo e que ninguém, né, pudesse voltar Uhum. para o reino de Deus, né? E Jesus ele conseguiu, né, ser fiel até o fim, conseguiu ser firme até o fim, né? A palavra fala que ele abriu mão de ser Deus, abriu mão de ser rico, abriu mão de coroa, de glória para ser humilde, para ser pobre, né, para que fosse um exemplo para a gente, né, para a gente ser como ele é, né? Então ele abriu mão de tudo isso e nos deu todos esses direitos, né? De ser rico, de ser coroado. E ali ele, uma semana antes dele morrer, fala que ele entrou em Jerusalém, ali montado num jumentinho ali, e todo o povo reconheceu ele como rei, né? Como rei de Israel, como rei dos judeus, e eles estavam com as folhas de oliveira abanando ele, por isso que os católicos, eles fazem a Domingo de Ramos, né? Que eles chamam, É, né? domingo de Ramos. Então é por essa situação. E uma semana depois, na sexta-feira, Jesus ele foi crucificado, né? Por isso que tem a sexta-feira da paixão. E no domingo ele ressuscitou, né? E é comemorado essa não só a ressurreição, né? Mas os cristãos, principalmente os evangélicos, comemoram também a morte dele, né? Porque a morte é Sim. especial, né? E o que é interessante é que lá atrás, a Páscoa que os judeus comemoram, ela tem todo sentido, todo significado, é como se fosse um espelho do que aconteceria lá na frente, né? Porque fala que Deus mandou eles matarem um cordeiro, pegar o sangue, colocar nas portas, né, para que eles pudessem ser livres da morte. E foi exatamente o que aconteceu de novo, né? Que É. Jesus, a palavra fala que ele é o Cordeiro de Deus, né? Então, o Cordeiro de Deus foi morto, o sangue dele foi derramado,
nós temos que passar esse sangue nos umbrais das nossas portas, que é os corações, para a gente termos, né, as bênçãos, né, ser cuidado por Deus, ter direito à vida eterna, voltar para o reino celestial, né? Então essa é a Páscoa cristã. E tem a Páscoa que o mundo inteiro comemora, não está ligada a uma religião, né? Mas é aquela que o povo, né, todos falam que não tem muito sentido, né? Que é o coelho da Páscoa, é o ovo da Páscoa, o ovo de chocolate, né? E muitas pessoas já tentaram descobrir de onde vem isso daí. Muitos teólogos, muitos historiadores, e tem algumas versões, mas ninguém consegue ter uma certeza, falar, não, é isso, a certeza está comprovado, né? Então eles falam de uma deusa, até anotei o nome aqui porque é um nome diferente que eu não Porque conhecia. na verdade essa de coelhinho, ovo de Páscoa é mais comércio, né? É verdade, tem tudo a ver Agora mais quem com o que comércio, né? inventou, né? É Falam comércio. que tem uma deusa que chamava Ostara, que era a deusa da fertilidade, e ela era Uhum, representada por coelhos, né? Por lebres, e o coelho, por se reproduzir tão rapidamente, se reproduzir tantas vezes, então fala que tem a ver com a fertilidade, tem a ver com a uhum. vida também, né? Que todas as outras religiões comemoram, né? A vida também, né? E também tem a ver com o ovo, porque o ovo também, né? O ovo que traz a vida, né? Então, falam que tá ligado a isso, né? Mas ninguém tem uma certeza. Tem até gente que fala que quando Maria entrou no túmulo de Jesus, não sei se você já ouviu essa história, fala que quando foi procurar Jesus ele já tinha ressuscitado, né? E falam que tinha uma coelha dentro ali da onde Jesus estava, mas isso não tem nada a ver, não tem É. nem nada a ver com a Alguém Bíblia, que mas inventou, né, o né? povo vai tentando descobrir da onde veio, É, né? pode até ser, né? E É, mas daí não tem vem a como história do provar, então a coelhinho, né? gente fica nessa, não sabe de onde É. veio, né? Mas falam que a primeira vez que ouviram falar sobre o ovo, sobre o coelho, foi em 1943, que é o primeiro relato histórico que fala Uhum, sobre isso, né? E isso veio da Alemanha, né? A Alemanha que começou com esse negócio de coelho da Páscoa, de ovo. Aí os alemães migraram para os Estados Unidos, levaram para os Estados Unidos. E aí os americanos que mudaram do ovo para o ovo de chocolate, né? uhum. Que aí sim começou a parte que você falou que é do comércio, que, É. que tem pouco tempo até, né? Que começou essa questão do comércio de chocolate, de ovos. Desde quando? 1943? 1943 foi o primeiro relato que fala de Ah, ovo tá. e de coelho, que é mais era na Alemanha. Porque Mas falam que na 80, década de dá 50, 80, 60 que. 80 anos, 81 anos. Mas na década de É. 60 que falam que começou os ovos de chocolate nos Uhum. Estados Unidos, né? Ah, Mas nós, diferente dos judeus que não comem uhum. chocolate, né? Nós não ligamos de onde vem essa história. O É, importante é então. o chocolate, né? É, a Que, gente não que nos liga, dá gente, alegria, que é pro bom demais o chocolate. chocolate, né? Alegra a nossa É, Páscoa, né? Apesar de os preços que são, né? Você estava verdade. comentando sobre os seguidores, né? Interessante saber de onde são as pessoas que te assistem, né? Sim, é por isso que eu falo para eles, gente, deixa no comentário aí, quando for comentar, deixa a cidade, o estado, para a gente conhecer um pouquinho também de vocês aí em casa, tá bom? Então, em cima disso, eu queria até pedir para eles fazerem uma coisa, né? Que Uhum. a Pode gente. falar para eles. Então, seguidores, nós, né, estamos aqui na região do ABC, Santo André, e aqui na nossa região é bem caro, né? Os ovos de chocolate, os ovos de Páscoa. Assim, a gente acha uma média de R$ 50, os mais Sim, baratos, né? Tem mais caro, tem até mesmo os caseiros, que antes eram os mais em é. conta, hoje em dia não estão tão baratos, né? Que agora o pessoal inventou com esses ovos trufados, ovos, né, Uhum. de colher, então ficou bem caro. Então, coloca aí nos comentários de onde você é e qual é o valor em média que está os ovos de Páscoa, o chocolate na sua região, para a gente ver tirar essa curiosidade, né, de onde Curiosidade, vem. né, do valor do quilo do ovo, né? Ontem, né, eu vi no mercado e eu vi aquele, era um ovinho parecendo o Kinder Ovo, só que é uma outra marca. Gente, acho que tinha nem 100 gramas de chocolate, R$ 55. Eu fiquei assim, de queixo caído, né? E como que pode? Eu dou preferência para quem faz chocolate caseiro, né? Temos uma conhecida, né, que
que ela tem a fabricação, que ela faz ovo de Páscoa, o ano inteiro ela trabalha com trufas, chocolate, que é a Rita, né? E eu dou preferência, sim, para comprar chocolate caseiro, né? É bom que você já acaba ajudando as pessoas, né, que Sim, estão fazendo seus chocolates em uhum, casa. Então é isso, essas são as curiosidades que eu queria trazer sobre a Páscoa. legal. Então, gente, eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje dos chocolates da Rita, tá? Ó, aqui é só uma parte que eu tenho para enfeitar a mesa, tá? Mas ela trabalha com cones, ovo de Páscoa, trufas, ela faz também controle remoto, assim, as crianças adoram, gente, controle remoto de videogame de chocolate. Mas na descrição do vídeo eu vou deixar o contato dela, tá? Ela é daqui da região de Santo André, ela faz entrega para São Paulo e ABC Paulista, tá? Na descrição eu vou deixar o telefone e o contato. Então, gente, o meu vídeo vai se encerrando por aqui. Agora a gente vai dar uma pausa para eu e minha família tomar um café. Então, pessoal, eu não posso deixar de agradecer a vocês pelos 5K, 5.000 inscritos. Fica aqui o meu muito obrigada. O que a gente precisa abandonar para renascer uma pessoa melhor? Que pergunta difícil, né? Bom, esse período entre Carnaval e a Páscoa, que chama Quaresma, serve exatamente para a gente descobrir a respeito dessa pergunta e renascer uma pessoa melhor junto com Jesus Cristo na Páscoa. Mas por que chama Quaresma? Quaresma vem do latim, significa 40 dias. Porque Jesus passou 40 dias sua vida no deserto, passando sede, fome, enfrentando tentações e desafios. Para se entender e renascer, pronto então para começar o seu ministério. E ministério que são essas histórias que ouvimos até hoje. A Quaresma, ela é baseada em 3 pilares, tá? Jejum, oração e caridade. Mas a gente tem que trazer isso para os dias de hoje. E sabe como você pode fazer para buscar a sua melhor versão e aproveitar esse período? Ao invés de jejuar de comida, por que não jejuar de intolerância, de impaciência e de julgamento? Que tal transformar a oração numa conexão interna, honesta, sua com Deus, sem aquelas frases prontas, sem pressa, e a caridade não precisa ser algo grandioso. Um gesto, um sorriso, um elogio, já pode mudar o dia de alguém. O nosso maior desafio é identificar o que nos impede de renascer. Então, que essa quaresma realmente nos transforme, que seja um detox da alma, que nos prepare para uma vida mais verdadeira. Desejo a todos vocês uma Páscoa cheia de bênçãos para vocês e para a família de vocês. Então, pessoal, chegamos mais no final de um vídeo e conto com vocês que vocês deixem aquele joinha, porque vocês deixando um joinha, o YouTube reconhece que vocês estão gostando do vídeo. E para quem não é inscrito, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e desejo mais uma vez uma feliz Páscoa para vocês. Pessoal, não esqueça de deixar um comentário aqui, tá bom? E hoje não vai ter a hora do beijinho, porque o beijinho vai para todos vocês que estão aí do outro lado da telinha me assistindo.